Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 113, a partir do versículo 7 aqui. Essa sessão, elas são perguntas que fizeram a Joseph Smith sobre o livro de Isaías, tá bom? Alguns versículos aqui. Eu vou começar pelo versículo 7 aqui e já vou explicando, né? O versículo 7, ele começa dizendo o seguinte: pergunta de Elias Hibbert. Eu sou muito grato por esse Elias aqui ter perguntado sobre esse capítulo aqui de Isaías, né? O capítulo 52, versículo 1. Porque ao ele perguntar, Joseph Smith obtém essa revelação e responde, né? Então eu pude obter mais conhecimento sobre essa parte do livro de Isaías, tá bom? Então vamos lá. Pergunta de Elias Hibbert. Qual o significado da ordem dada no primeiro versículo do capítulo 52 de Isaías, que diz: veste da tua fortaleza, ó Sião? E que povo se referia a Isaías? Então são duas perguntas. Ele queria saber a que povo se referia, né, Isaías, e também qual é o significado da ordem dada. Eu fui lá no livro de Isaías pesquisar esse versículo, né, e lá fala assim, começa com essa palavra, né, desperta, desperta, né, e dessa palavra tem uma origem de uma invenção, né, nossa, chamada despertador, tá bom? Que serve para acordar as pessoas. Então nada mais, menos está dizendo ali, acorda, acorda, né, para as pessoas despertar, ou seja, entender o que está acontecendo, não ficar dormindo no ponto, tá bom? Então essa ordem dada aqui a gente pode interpretar aqui como um chamado ou como uma exortação mesmo, não somente um convite, mas a gente vê a urgência, né? Até mesmo a ênfase, né? Porque você vê aqui que o versículo ele começa dizendo a palavra duas vezes, e quando nas escrituras a palavra é repetida duas vezes ali é porque nós devemos dar muita ênfase, tá bom? Por exemplo, quando o Salvador diz, né, em verdade vos digo, ou lembrai-vos, lembrai-vos. Não, sempre que a palavra é repetida duas vezes, nós temos que ter muita ênfase. E esse convite, esse chamado, ele foi feito de maneira duas vezes, né? Desperta, desperta, acorda, acorda. Vamos lá. Então ele falou duas coisas, ele fez duas perguntas sobre esse versículo. Quem são esse povo que ele está falando, que é mencionado em Isaías, e que chamado é esse? Tá bom? Então vamos lá primeiro, que povo é esse? Está no versículo 8 aqui, dizendo o seguinte, que povo se refere? Referia-se àquele a quem Deus chamaria nos últimos dias, que possuiria o poder do sacerdócio para fazer Sião voltar e efetuar a redenção de Israel. Então olha que interessante, o livro de Isaías, capítulo 52 ali, né? As profecias de Isaías muitas vezes têm, vamos dizer assim, duplo sentido, ou duas, né? Tem tanto, por exemplo, quando ele fala lá da Babilônia, é quando o povo caiu na Babilônia, e também significa quando a Babilônia nos últimos dias, o pecado que prende as pessoas. Então sempre tem em Isaías esses dois formatos, né? Às vezes ele está falando ali de Jesus Cristo, aí fala de Jesus Cristo vindo humilde, fala também ele vindo como um rei, misturando ali a segunda vinda com a primeira vinda de Cristo. Então a gente tem que ficar atento para entender essas profecias aqui. Mas nesse capítulo aqui, 52 de Isaías, é falado exclusivamente para os nossos dias. Olha só que interessante, não tem duas interpretações não. Ele fala que o povo, né, que está se referindo sobre esse chamado, sobre esta ordem, né, de despertar, de acordar, é referido aos nossos dias, ou seja, essas pessoas somos nós, tá bom? Eu gosto também quando o Senhor fala sobre este povo lá em Apocalipse, quando é revelado a João, né, que escreveu o Apocalipse. Vamos lá rapidinho, porque é o mesmo povo, então é muito interessante a gente pegar Apocalipse e misturar com Isaías para entendermos melhor, tá bom? Que povo é este? Lá em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 13, diz assim: um dos anciãos respondeu dizendo... Aqui, na verdade, quando fala dos anciãos respondeu dizendo, ele está falando com João, que escreveu o Apocalipse, João amado, mas está falando que o ancião perguntou a João. Bom, então ele perguntou dizendo: estes que estão
vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Então eles perguntam, essas pessoas que você está vendo aqui no futuro, que está vendo a gente nos últimos dias, quem são e de onde vieram? Aí João disse, Senhor, tu sabes. E então ele responde, né, dizendo, estes são os que vieram de grandes tribulações, de grandes provações. Quais são as provações hoje em dia? É o mundo oferecendo tanto pecado e nós se desviando, né, negando esses pecados, né, e se afastando do mal, tá bom? Essas grandes tribulações aí. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, lavaram significa limpar, né? Se purificar. No sangue do Cordeiro é na expiação. Agora veja a ordem que está escrita, né? Tá falando, lavaram suas vestes. As vestes simbolizam, né, os convênios que nós fazemos com Deus. Então veja bem, a gente tem as vestes e ainda assim precisa ser lavado. Ou seja, a gente faz os convênios com Deus, mas a gente não está limpo. A gente precisa, é um processo, a gente precisa se arrepender, precisa se aproximar mais do Senhor. Então é muito importante isso. Mesmo que nós já entramos no templo, a gente está nesse processo de purificação. Tá bom? Então é muito importante o arrependimento diário para aplicar a expiação de Jesus Cristo sobre nós. Tá bom? Para nós sermos puros. Então quando ele fala, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. É o efeito da expiação sobre os convênios que nós fazemos, né, com Deus. Então significa ser limpo dos pecados. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem-o de dia e de noite em seus templos. Eu acho isso lindo, né? Que mesmo a gente com nossas imperfeições, a gente pode estar no templo, servindo de dia e de noite. É um processo, né? Então a gente tem que fazer isso, é muito bom mesmo. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele. E vestir a sua fortaleza, e vestir-se-á da autoridade do sacerdócio, a qual ela, Sião, tem o direito por linhagem. E também para voltar o poder que perdera, né? Recuperar, né? Recuperar o poder que tinha antes. Por exemplo, quando Jesus Cristo ele esteve na terra, ele organizou a sua igreja, compartilhou ali o sacerdócio e começou a pregação do evangelho. Mas depois caiu em apostasia, a igreja findou, né, de Cristo, caiu em apostasia. Novamente a igreja de Jesus Cristo foi restaurada, então está recuperando, recebeu o sacerdócio, está recuperando o povo, tá bom? Aqui agora o versículo 6, eu achei bem interessante também. Versículo 16, né, de Apocalipse 7. Não mais terão fome, nem mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para a fonte de águas vivas, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Olha que interessante, a gente sabe que falou aqui sobre das grandes tribulações nesses últimos dias. Como você pode evitar essas grandes tribulações? Bom, ela vai vir para todos, né? Mas aqui falou que se nós buscarmos a Deus e termos Ele como guia, Ele vai nos aplacentar e vai nos aplacentar, eu falando errado a palavra aqui, apacentar, né? Como apacentar as ovelhas ali, ajuntar as ovelhas da pasta, Ele vai nos alimentar, tá bom? Ele vai nos alimentar, Ele vai nos dar água viva e vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, tá bom? Então, ou seja, eu preciso ter Jesus Cristo como guia para passar por essas provações, para vencer as tribulações, os pecados, tá bom? Então é isso que significa, eu acho ótimo, porque esse aqui em Apocalipse 7 é o mesmo povo que se referindo lá no livro de Isaías, né, 52, que nós estávamos compartilhando aqui. E eu vou, para terminar aqui, o versículo, a seção 113, o versículo 9, que a mensagem já está ficando grande aqui, seria o versículo 9 e o versículo 10 que eu iria ler. Mas
Porque no 9 fala a pergunta e no 10 dá a resposta. Só que eu vou falar a resposta de acordo já como eu entendi no versículo 10 para não ler e ficar tão extenso, tá bom? Então no versículo 9 da seção 103 diz assim, da seção 113, versículo 9. O que devemos entender por Sião soltando-se das cadeias de seu pescoço, no versículo 2, né, do mencionado livro de Isaías. Bom, o que nós devemos entender? No versículo 10 tem a resposta, falando que essas cadeias são os pecados, né, que prende as pessoas. E algumas palavras que eu separei aqui falam sobre os remanescentes que foram dispersos, tá bom? Mas o Senhor regressa, e que devem ser exortados, ou seja, convidados a ouvir esse chamado, como está lá em Isaías. Desperta, desperta, acorda, acorda, gente. Ouvir esse chamado para voltar para junto do Senhor. Então, quando fala aqui remanescentes, são aqueles que eram da casa de Israel e se afastaram. Um exemplo desse, tá bom? Por exemplo, os lamanitas, que fazem parte da casa de Israel e se dispersaram, né? Então os índios eles se dispersaram da casa de Israel, se desligaram e eles vão ouvir esse convite de voltar. Quando fala esses remanescentes, também são pessoas que se misturaram com essas tribos, tá bom? Por exemplo, que se misturaram com tribos indígenas. Nós temos muitos povos no México, tá bom? Ali no vários lugares, né, tem linhagem, né, dos índios, sangue misturado com a linhagem dos índios aí. Então todos esses são os remanescentes e eles são convidados a voltar-se para junto do Senhor. Eu gostei o que fala sobre isso no versículo 10. E aí tem uma promessa lá no versículo 10, né, dizendo: e os que assim fizerem, o Senhor promete que lhe fará com que lhe dê revelações. Essas pessoas vão receber revelações de Deus. E também vai ser tirada a maldição dessas pessoas que dispersaram, que saíram, né, da tribos, da coligação de Israel, que se afastaram do Senhor. Qual é a maldição daqueles que se afastaram? De acordo com o versículo 10, são aqueles que ficaram dispersos no mundo entre os gentios, aqueles que não pertencem à casa de Israel. Então eles ficaram dispersos do Senhor. Então essa foi a maldição, não estarem ligados, né, ao tronco, né, de Jessé, como a gente estava estudando ontem. Então a gente precisa ligar essas pessoas novamente. Então essa parte é bem interessante. Então essa maldição, ela é tirada quando eles voltam, né? O regresso deles para o convívio dos santos, para ser membro, né, para se juntar à Nova Jerusalém. Então esse é o convite, esse é o regresso, esse é o desperta, desperta. Este é o significado da ordem, né, de chamar esse povo de volta aqui. Ou seja, a maldição é estar perdido no mundão, não se preparando para a segunda vinda de Cristo. Então é essa a maldição que está sendo citada, e a quebra dessa maldição é convidar essas pessoas a estar aqui. E então eu faço o mesmo convite a nós, porque essa palavra remanescentes significa aqueles que se separaram, eles faziam parte e se separaram. Então também significa, se você, pessoas que já são membros da igreja e por algum motivo se afastam, né, se tornam menos ativos dentro da igreja, estão afastados. Eles são um remanescente que se afastaram. Bom, então o convite se estende a essas pessoas também. Voltem, se preparem para a segunda vinda de Jesus Cristo. Unam-se a nós. Este é o chamado, esta é a ordem que começou aqui na mensagem de hoje. Desperta, desperta, acorda, é urgente, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês. E nós também, que estamos ligados, estamos já nessa coligação de Israel, tá bom? Já fizemos os nossos convênios, que nós possamos ficar firmes, tá bom? Ficar firmes e aguardar a segunda vinda de Jesus Cristo. E estender, né, por meio de nós, que o Senhor vai estender esse convite a todas as pessoas que se afastaram e aos remanescentes, tá bom? Dos índios, né, os descendentes e coisas assim. Tá bom? Então é esse o significado da mensagem e é isso que eu compartilho com vocês hoje.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.